A paz do Senhor Jesus a todos. Sejam bem-vindos ao Auxílio Bíblico para a Escola Dominical, lição de número 5, cujo tema é Apostasia, Fidelidade e Diligência no Ministério. Quando o Senhor Jesus estava cumprindo o seu ministério terreno, ele alertou muito os seus discípulos acerca dos últimos tempos, do qual ele relatou algumas características dos finais dos tempos. E uma dessas características marcantes seria a falsidade, o engano, a mentira e a mistificação. Em um de seus sermões magníficos, Jesus falou acerca dos que entrariam no seu reino. Demonstrou que não seria fácil. Ele, em Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14, ele fala do caminho estreito e do caminho largo. Quem quer ser salvo tem que entrar por uma porta estreita, tem que palmilhar um caminho estreito que conduz à salvação, em contraposição à porta larga e o espaçoso caminho que conduz à perdição. A apostasia, ou seja, o termo apostasia, vem do grego apóstasis, e significa o abandono premeditado e consciente da fé cristã. Esta palavra também tem um sentido de revolta, de rebelião, no sentido religioso. Numa definição bem clara, apostasia quer dizer abandono da fé. No original do Novo Testamento, apostasia vem do verbo apisteme, com o sentido de rejeitar uma posição anterior, aderindo à posição diferente e contraditória à primeira fé, repelindo-a em favor de nova crença. Ao estudar a palavra de Deus, vamos encontrar que no Antigo Testamento Israel por diversas vezes apostatou da fé. Em tempos de apostasia, os profetas eram levantados pelo Senhor para denunciar o pecado, sim, denunciar o pecado e conduzir novamente o seu povo ao Senhor. O profeta tinha o dever de confrontar o povo, alertando contra o pecado. Mesmo sendo perseguidos, muitos profetas foram fiéis ao Senhor e ao seu ministério, não permitindo a apostasia do povo. Nos dias atuais, o pastor não pode se calar diante da apostasia de nosso tempo. É preciso confrontar as pessoas mediante o ensino das Sagradas Escrituras. Paulo foi incisivo a orientar o seu discípulo Timóteo para que ele doutrinasse a igreja, a fim de que os membros não fossem de forma alguma seduzidos pelos falsos ensinos, apostatando da fé. Nos dias atuais, por falta de ensino, muitos estão, infelizmente, abandonando a fé genuína em Jesus Cristo. Sim, caindo nas garras do adversário das nossas almas. Em Mateus capítulo 22, verso 29, Jesus chega a dizer: errais não conhecendo as Escrituras. Para combater a apostasia, a liderança da igreja precisa investir no ensino bíblico. O Espírito Santo revelou que nos últimos tempos
haverá uma rebeldia organizada contra a fé pessoal em Cristo Jesus. Paulo, escrevendo na segunda epístola aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 10, ele revela que muitos crentes se desviarão da fé porque deixarão de amar a verdade. Muitos crentes deixarão de resistir às tendências pecaminosas dos últimos dias. Por essa razão, o evangelho liberal dos ministros e educadores modernistas encontrará pouquíssima resistência em muitas igrejas. No meio pentecostal, infelizmente, prevalece uma visão superficial das verdades bíblicas, infelizmente. A ortodoxia não é marca das igrejas pentecostais em sua grande maioria. As demonstrações de poder, de unção e de alegria alcançam um patamar tão elevado e ao mesmo tempo sem fundamento nenhum que os falsos ensinadores conseguem brechas, conseguem ambos espaços para espalharem as suas heresias. Precisamos estar atentos. Temos, por exemplo, nos dias atuais, a conhecida teologia da prosperidade, aonde se um cristão for pobre, ou se ele estiver enfermo, passar por agruras, é porque ele não tem fé, ou porque ele está em pecado. Temos também aí a teologia da confissão positiva, sim, aonde eles passam a determinar, decretar bênçãos e exigir e reivindicar os seus direitos. Ensinos com esse teor ou caráter são muito bem aceitos por grande parte dos crentes em muitas igrejas por não conhecerem a palavra de Deus. Mas quando esses ensinos eles são confrontados com a palavra do Senhor, em sua essência, se conclui que são doutrinas de homens ou até mesmo de demônios. Em nosso subsídio bibliológico, o comentarista diz o seguinte: a popularidade dos ensinos antibíblicos vem sobretudo pela ação de Satanás, conduzindo suas hostes numa posição cerrada à obra de Deus. A segunda vinda de Cristo será precedida de uma maior atividade de satanismo, de espiritismos, ocultismos, possessão e enganos demoníacos no mundo e na igreja. Preste atenção. A proteção do crente contra tais enganos e ilusões consiste na lealdade total a Deus e a sua palavra inspirada pelo Espírito Santo, como também a conscientização de que os homens de grandes dons e unção espirituais podem se enganar e, consequentemente, enganar os outros com as suas misturas de verdades e falsidades. Essa conscientização deve estar aliada a um desejo sincero do crente em praticar a vontade de Deus e de andar na justiça e no temor a Ele. Por se multiplicar essa apostasia e infelizmente predominar nos dias atuais dentro do cristianismo, nenhum de nós podemos pensar que não haverá um autêntico reavivamento. Nenhum de nós podemos pensar que o evangelismo segundo o padrão do Novo Testamento não será bem sucedido, de forma alguma. Por quê? Porque Deus, o nosso Senhor, prometeu que nos últimos dias salvará todos quanto invocarem o seu nome, e todos aqueles que se separarem dessa geração perversa, e que Ele, nos últimos dias, derramará sobre eles o Espírito Santo. Glória a Deus.
O apóstolo Paulo, quando escreve a sua primeira epístola a Timóteo, no capítulo 4, versículo de número 6, Paulo está dizendo o seguinte: propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Então era exatamente isso que Paulo esperava de Timóteo, que ele fosse bom ministro de Jesus Cristo. Este jovem discípulo, companheiro de tantas lutas do apóstolo Paulo, ele deveria estar em defesa do Evangelho do Senhor Jesus. A finalidade de Paulo ao escrever a Timóteo não era apenas edificar o jovem obreiro, mas ele tinha uma preocupação de, além de essa carta ser pastoral e pessoal, ele tinha uma preocupação que ela deveria ser lida e concretizada aos irmãos e à igreja que estava sob a responsabilidade de Timóteo. Cumprindo essa orientação, Timóteo haveria de ser um bom ministro de Cristo, ou seja, um líder cristão à altura de sua elevada missão. Para galgar essa posição, Timóteo teria que atender os dois requisitos importantíssimos do qual o apóstolo Paulo descreve no versículo 6, ou seja, ser criado com as palavras da fé e da boa doutrina de que ele próprio já seguia. No original, a metáfora que Paulo está usando diz respeito a ser alimentado com, nutrido com a sã doutrina, ou, no dizer do apóstolo Pedro, com o leite racional não falsificado, de acordo com a primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Quando os crentes não são orientados a lerem a Bíblia, nem tampouco a estudarem, quase sempre se portam como meninos. Isto acontece, infelizmente, em todos os lugares aonde nós verificamos que muitos crentes não se alimentam da preciosa e gloriosa palavra de Deus. Agora veja bem, líderes eclesiásticos, pastores de igrejas locais, dirigentes administrativos da obra, devem se lembrar de que o Senhor Jesus os tem como responsáveis pelo sangue de todos os que estão sob os seus cuidados. Se o dirigente, se o pastor, se o obreiro deixar de ensinar e pôr em prática todo o conselho de Deus para a igreja, principalmente quanto à vigilância sobre o rebanho, não estará limpo do sangue de todos. Deus o terá por culpado do sangue dos que se perderem, por ter deixado de proteger o rebanho de Deus contra os falsificadores da sua palavra. Manda essas coisas e ensina-as. É o que Paulo determina a Timóteo, para que ele não viesse a fraquejar na ministração da doutrina da igreja que estava em Éfeso, visto que homens que falam mentiras, tendo a sua mente, a sua consciência cauterizada, estavam ensinando heresias e espalhando essas mentiras com certas facilidades. Nos dias atuais, o ensino, na verdade, tem sido por demais negligenciado na Igreja do Senhor Jesus por muitos líderes, infelizmente. Há uma supervalorização do louvor, do cântico, dos hinos, dos instrumentos musicais
na igreja e a pregação da palavra de Deus está ficando de lado. Então não é por acaso que há uma geração fraca, doente, anêmica, uma geração raquítica em relação aos conhecimentos e à prática da palavra de Deus. Existe muito falatório, muito barulho, muito grito, muita dramatização e, infelizmente, pouco ensino fundamentado na doutrina cristã, que é a palavra do Senhor. Entre nós já predomina uma cultura de que um culto maravilhoso é aquele que se apresenta um cantor de fora ou um pregador famoso convidado para os eventos, ou até mesmo um culto em que haja manifestações gratuitas de um emocionalismo infantil, como o famoso reteté, né? Essas manifestações de exibicionismo carnal disfarçado de espiritualidade. Então, por esta razão, o apóstolo Paulo não diminuiu a ênfase do ensino da palavra de Deus. Pelo contrário, ele disse: manda e ensina as coisas que foram determinadas em sua carta. Os verbos mandar e ensinar estão no modo imperativo, denotando o caráter da exortação de Paulo de modo contínuo e consistente. Por isso que Paulo, preocupado com a igreja do Senhor Jesus e com as heresias que vinham sendo infiltradas, ele alerta Timóteo para que ele venha ensiná-las, para que ele venha advertir, para que ele venha abrir os olhos através da palavra de Deus, usando a sua palavra. É interessante que Paulo escreve a Timóteo dizendo o seguinte: ninguém despreze a tua mocidade, mas sê o exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé e na pureza. Quando Paulo diz a Timóteo: ninguém despreze a tua mocidade, a palavra grega para mocidade é neotes, que indica uma pessoa que é adulta, mas abaixo de 40 anos. Ou seja, Timóteo era um jovem obreiro com cerca de 30 a 35 anos de idade, e ele fora enviado para doutrinar uma igreja onde já havia anciãos ou presbíteros com mais idade. O texto bíblico dá a entender que Timóteo era até mesmo um pouco tímido, como está em 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 10 e 11, onde Paulo pede aos irmãos que recebam Timóteo de forma que o mesmo esteja sem temor, sem nenhum desprezo. Então a exortação de Paulo deveria chegar aos ouvidos dos crentes de Éfeso por meio da carta de Timóteo, e o apóstolo diz que ninguém deveria desprezar, ou seja, zombar, ou seja, tratar com desprezo, subestimar a Timóteo. Em lugar de ser exortado a seguir o exemplo dos anciãos, uma coisa importante é que Paulo, ele admoesta Timóteo que ele deveria ser o exemplo dos fiéis. O texto determina pelo menos 6 aspectos onde Timóteo deveria ser exemplar. Primeiro, Timóteo deveria ser exemplar na palavra. Ou seja, o apóstolo Paulo, ele não está falando que Timóteo deveria ser um exemplo de um exímio pregador ou ensinador da palavra. Não. Mas o contexto está indicando que ele deveria ser exemplo dos fiéis na maneira de falar, de se expressar,
que fosse um exemplo, no relacionamento com os demais irmãos. De fato, um ministro do Evangelho, um pastor, um obreiro, não pode ter uma linguagem inadequada, debochada, sem classe, sem pudor ou demagógica. Quando o apóstolo Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 4, verso 29, ele diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa, para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Então, quando Paulo recomenda evitar a palavra torpe, significa podre. Assim, piadas e palavras inconvenientes não devem de forma alguma fazer parte do vocabulário de um obreiro cristão. Outra área em que Timóteo deveria ser exemplar era no trato. O apóstolo Paulo, ele está falando aqui do comportamento cristão. Então, não só Timóteo, mas todo jovem ou cristão de qualquer idade deve ser exemplo dos fiéis no seu relacionamento humano e espiritual. Não vemos outra maior fórmula do que essa, ou mesmo fórmula para um bom relacionamento cristão, do que as virtudes ou aspectos que estão impetrados no fruto do Espírito, do qual Paulo deixou registrado em Gálatas, no capítulo 5, versículos 22 e 23. Outro quesito que Timóteo deveria ser exemplar era na caridade. E ser exemplo no amor não é fácil, mas é característica mais importante do crente que quer ser um verdadeiro discípulo de Jesus. Outro quesito que Paulo recomenda a Timóteo que ele deve ser exemplar é no espírito. Ou seja, um ministro do Evangelho deve ser exemplo dos fiéis no lado espiritual. Sim, é de fundamental importância que o obreiro líder reserve à sua agenda os momentos especiais, diários, sistemáticos, para o cultivo da sua vida devocional, através do qual ele vai estreitar o seu relacionamento e a sua comunhão com Deus. O obreiro, ele precisa orar todos os dias. Ele precisa começar o seu dia de trabalho com oração. Sim, com certeza. Porque sem oração é impossível o obreiro ser exemplo na sua vida espiritual. Precisamos, sim, ter este aspecto exemplar de vida devocional a Deus, em nome de Jesus. Outro quesito que Paulo recomenda a Timóteo para que ele seja exemplar é na fé. Sim, Paulo ensinava a Timóteo que ele deveria ser ministrado para os demais obreiros e para a igreja local, a comunidade cristã. Um ministro do Evangelho, para ser diligente, precisa se exercitar na fé. A fé assume vários sentidos na Bíblia, como, por exemplo, pode ser a fé para receber milagres, em Marcos capítulo 9, verso 23, pode ser a fé para a salvação pessoal, Mateus 9, 22 e também Marcos 10 e 52, e em outros aspectos, mas no texto em apreço, Paulo está exortando a Timóteo e por extensão aos ministros do Evangelho, que todos precisam ser exemplo na fé, no sentido de confiança firme em Deus, ou seja, no cultivo da virtude da fé. Outro quesito que Paulo recomenda a Timóteo, para que ele seja exemplar, é na pureza. Ser exemplo na pureza é ser puro, casto, tanto em termos de ações, atitudes e práticas do seu viver diário.
Essa pureza deve ser nos pensamentos e nas obras, nos sentimentos e nas práticas cotidianas. Não temos nenhuma dúvida que no tempo de Timóteo, a exortação de Paulo era oportuna e necessária. Quer dizer que tal cuidado por parte dos obreiros, jovens ou de mais idade, nos dias presentes. O que será que isto se aplica à nossa vida? Porque nos dias atuais nunca houve tamanha facilidade para o pecado, para a lascívia, para a concupiscência carnal, como nos dias atuais. Temos aí, nos dias de hoje, os meios tecnológicos que estão à disposição de todos. A internet, os telefones, os tablets, enfim. Então a vigilância e a oração têm que ser redobradas no que diz respeito aos ministros, à liderança da igreja do Senhor Jesus. Paulo, ele deixou bem claro que Timóteo era muito jovem. Então nós podemos entender, em virtude do ambiente social no qual os pagãos e os judeus igualmente esperavam que uma pessoa tivesse entre 40 e 60 anos para ser qualificado a compreender e aconselhar, porque Timóteo, com 30 anos de idade, pode ter estado hesitante em afirmar sua autoridade. É significativa a apresentação de novos critérios pelos quais a igreja deve avaliar os seus líderes. O que qualifica uma pessoa para a responsabilidade de liderança na igreja de Deus não é a idade, mas sim o caráter. Timóteo e os líderes devem ser exemplo para os crentes no modo de falar, na vida, no amor, na fé e na pureza. Quando o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, no capítulo 4 da sua primeira carta, nos versículos 13 a 16, ele destacou pelo menos 3 coisas importantíssimas na vida de um obreiro. O primeiro está no versículo 13. Paulo diz assim: persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Infelizmente, uma pesquisa feita no ministério com ministros do Evangelho indicou que 57% dos ministros não leram a Bíblia toda. Isso é preocupante, é um dado preocupante e nós devemos atentar para isso. Por quê? Um ministro do Evangelho não pode ser um despreparado para o ministério, de forma alguma. Se não ler, como ele pode estimular a igreja a ler a palavra de Deus? Se ele próprio não tem preocupação de ler a palavra do Senhor, como ele poderá conduzir o rebanho a se alimentar da palavra do Senhor? Então é por causa desta negligência na leitura bíblica que, infelizmente, o ensino da parte de muitos púlpitos é fraco, é superficial, é inconsequente. E, infelizmente, essas pessoas, esses líderes, procuram preencher os seus púlpitos com outras coisas. E a igreja que tem fome da palavra de Deus, elas permanecem doentes. São muitos que desejam se alimentar da palavra do Senhor, vão para a igreja esperando algo da parte de Deus. Eles vão para a igreja esperando que o seu líder, que seu pastor ministre para eles, ensinem para eles a palavra do Senhor nosso Deus. Outro ponto importante que Paulo ressalta
é sobre a valorização do ministério. Porque Paulo, ele diz para Timóteo: não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas, Timóteo. Ocupa-te nelas, Timóteo, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Paulo queria ao menos que o seu discípulo não negligenciasse o seu ministério, que lhe foi confiado por Deus por meio do ministério, como ato de caráter espiritual de imposição de mãos. Paulo não queria isto para Timóteo. Deus, o nosso Senhor, ele valoriza gestos e os atos quando feitos por fé e não por mera formalidade ritualística. O dom que foi concedido a Timóteo teve o respaldo da profecia ou da revelação espiritual da parte de Deus. E esse dom certamente eram habilidades que Timóteo recebera para exercer o seu ministério. Quero lembrá-lo que Deus não se agrada de quem faz a obra do Senhor relaxadamente ou fraudulentamente. Jeremias capítulo 48, verso 10 fala sobre isso. Outro ponto importante que Paulo ressalta está no versículo 16, que ele diz assim: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Olha a recomendação de Paulo a Timóteo. A preocupação com a vida pessoal envolve aspectos relevantes na vida do obreiro. O obreiro precisa ter cuidado com a sua integridade moral e espiritual, ou seja, ele deve ser íntegro. E essa palavra íntegro quer dizer inteiro, completo, perfeito, exato, reto, imparcial. Íntegro é o líder que faz o que diz e diz o que faz. É o que dá testemunho dentro e fora de casa, dentro e fora da igreja, na presença ou na ausência dos seus liderados. Lembre-se, o ministro do Evangelho precisa estar constantemente estudando e aprendendo para que possa exortar e ensinar a igreja. Que Deus abençoe a todos e até a próxima.